Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui para a nossa última aula de arqueologia. Oh, meus irmãos, o sentimento é de gratidão a Deus. E hoje vamos aprender sobre o sepulcro de Jesus. Meus irmãos, lá em Israel tem dois sepulcros de Jesus. Um é verdadeiro e o outro é falso. Vamos aprender biblicamente onde é que fica o lugar do sepulcro de Jesus. Mas já sabendo que Jesus não está lá. Jesus, ele não está lá. Mas tem um lugar lá em Israel que o povo vai. E uns dizem que sente a presença de Jesus e de Maria. Outros dizem que no outro sente a presença de Jesus. E hoje eu não quero trazer para cá uma confusão para você de repente ficar querendo saber, afinal, qual é o verdadeiro sepulcro de Jesus? O católico ou o evangélico? Não é isso que eu quero trazer hoje. O que eu quero trazer hoje é o que a Bíblia diz e onde é que está localizado esse lugar. Bom, primeiro você sabe que o lugar da crucificação, chamado também de Monte Caveira, e eu já vou explicar por que era Monte Caveira. Ali em cima tinha um formato de uma caveira, e nesse formato da caveira foi exatamente o lugar da crucificação. Mas biblicamente, vamos entender onde é, afinal, que fica esse Monte Caveira. Bom, já entrando aqui na nossa lição, a arqueologia do Novo Testamento, o Monte Caveira. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e nele tinha um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Por ser o dia da preparação para os judeus e pelo túmulo estar perto, colocaram ali o corpo de Jesus. Onde é que está? Essa referência você vai encontrar em João capítulo 19, o versículo 41 e 42. Mas sobre o sepulcro de Jesus devia ser adequado para um judeu rico daquela época. A passagem é Mateus capítulo 27, versículo 57, no qual ninguém ainda havia sido posto. João capítulo 19, versículo 41. Segundo, era escavado na rocha. Mateus capítulo 27, versículo 60. Terceiro, estava situado perto do lugar da crucificação, Monte Caveira. João capítulo 19, versículo 17, 40 e 41. E de um horto ou jardim, João capítulo 19, versículo 41. Quarta parte. Aqui a gente vê que podia ver dentro do sepulcro, João 20, versículo 5. E era espaçoso, Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 4. E havia um rego, onde uma grande pedra podia ser rolada. Então aqui a gente vê que no sepulcro onde Jesus ficava próximo, bem pertinho desse jardim. E aqui está toda a referência, né? Então esse rego era onde podia rolar essa pedra para a entrada do sepulcro. Onde a gente encontra isso? Mateus capítulo 27, versículo 60. Meus irmãos, a pergunta é essa. Temos todas as bases bíblicas de onde fica o sepulcro de Jesus em Jerusalém, em Israel. Mas por que existe dois?
se a Bíblia diz que esse lugar aqui, ele fica perto de um jardim. Esse lugar aqui, ele fica nesse Monte Caveira. Então aqui já podemos entender que esse lugar, biblicamente falando, o lugar onde foi colocado o corpo de Jesus, ele só ficou um final de semana, ele não está lá. Então tem gente que está indo para o lugar, para o sepulcro de Jesus, seja lá o evangélico ou o católico, e está chorando, lembrando, pensando, e muitos acham até que aquele momento está tão perto de Jesus, porque Jesus está ali. Jesus não está ali, ele está na glória. Mas só para entendimento, esse lugar onde foi colocado Jesus é perto do jardim. Então existem esses dois lugares lá em Israel, e a gente não vai ficar preso a isso aqui, porque biblicamente diz que esse lugar é no Monte Caveira. Bom, então já entendendo aqui sobre esse lugar que é o Monte Caveira, aqui a gente entende que era um lugar distante, não era um lugar perto de um fácil acesso. Então por isso que muita gente fez o mais perto, para poder atrair pessoas de todo lugar, para poder estar ali. Mas biblicamente falando, esse lugar onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou somente por um final de semana é em um lugar distante. É nesse lugar perto do jardim. Então, somente para entendimento, deixando aqui as referências bíblicas, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 60. Esse lugar era distante, tinha um rego que podia ser rolado essa pedra. Louvado seja Deus. Mas isso é somente para estudo, para entender melhor. Porque para nós, não importa onde é lá em Israel agora. O que mais importa é saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só ficou por um final de semana, porque Ele vive, Ele está na glória. Então ali foi somente um final de semana. Louvado seja Deus por isso. Mas vale estar aqui destacando que existem dois lugares lá. Assim como a gente entendeu sobre onde tinham enterrado, onde foi que o rei Davi foi enterrado. Então, trazendo isso só como informação, porque estamos estudando arqueologia. Mas para nós, o que importa mesmo é saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive e está na glória. Louvado seja Deus. Também a arqueologia, ela já prova, né, a ruína em Corinto. E lembrando que Corinto é a cidade e Coríntios era o povo. Então o nome Coríntio é cidade e Coríntios é o povo. A ruína do templo de Apolo em Corinto. Aqui tem as imagens que eu vou estar mandando para você. E aqui também a arqueologia já provou o Poço de Jacó. O Poço de Jacó, perto de Sicar. Então a teologia, ela vem nos explicando essas coisas. A arqueologia vem comprovando essas coisas. E também aqui na arqueologia a gente pode ver o caminho de Emaús. Então, um caminho romano que leva a umas povoações que se acredita ter sido Emaús. Então aqui a gente vê esses achados teológicos. E vou estar enviando para vocês. Já falamos sobre o tanque de Siloé, né? A rua direita em Damasco. Essa rua direita aqui, eu vou destacar e enviar tudo para vocês. A rua direita em Damasco. Existia uma rua, essa referência você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Você vai entender que tinha dois rios. O rio era o rio Farfa e o rio Abana. O rio Farfa e o rio Abana, que o profeta vai falar, não é porque esse rio sejam os melhores rios, né? Não é porque esses rios fossem melhor. É porque quando o profeta olha para Naamã,
Naaman diz, lá onde eu moro tem outros rios também. Não é que o rio seja melhor do que ele e que o Jordão fosse um rio sujo. Não é. Jordão não é o rio sujo. Naaman está dizendo que na cidade dele também tem outros rios. Aí ele apresenta esses dois rios, que é Farfa e Abana. Bom, meus irmãos, como eu já tinha falado para vocês, esse assunto, esse material é um material básico em teologia. Estamos abrindo a janela para o conhecimento. Você pode entender mais, você pode estudar mais, você pode subir de nível, você pode ir para o nível médio em teologia, mas o que estamos fazendo nesse momento é abrindo a janela do conhecimento para você ter a curiosidade de se aprofundar mais nessa matéria de teologia. A teologia, o básico em teologia, com 20 matérias, é só uma janela. Depois você pode estar procurando médio para poder se aprofundar mais no assunto. Bom, vamos encerrar aqui essa matéria que muito tem nos edificado. O assunto de hoje é o túmulo de Jesus. Lá em Israel tem dois: o túmulo evangélico e o túmulo católico. Biblicamente, já podemos ver aqui as referências bíblicas que esse túmulo de Jesus ficava em um lugar fora, distante. Tinha um rio, tinha um rego que facilitava a pedra ser movida ali. E também vai dizer que esse lugar do sepultamento, onde fica o sepulcro de Jesus, foi perto de um jardim. E tudo aqui dá para entender que existe dois sepulcros de Jesus, porque o fim é lucrativo. Agora não cabe a mim dizer aqui qual é o certo, mas biblicamente eu digo, o sepulcro que Jesus ficou por 3 dias, ele fica no Monte Caveira e fica em um lugar fora, em um lugar que não é de fácil acesso. Então, irmãos, aqui encerramos essa matéria que muito tem nos edificado. Monte Caveira, porque a pedra tinha o formato de uma caveira. E em cima era onde ficava a